Levítico, Levítico, não existe Levíticos, tá? É Levítico. Tem um monte de coisa que a gente vai corrigir, a gente vai aprendendo, né, ao longo da caminhada. Fala errado, aleluias, né? Plural de aleluias. O brasileiro é fogo, né? Gosta de inventar moda. Levítico 20 e 24. Bem, mas o Senhor recebe do mesmo jeito, não tem problema. O Senhor recebe. É que você falar determinadas coisas perto de um judeu, de repente Deus está querendo te usar para pregar para o judeu, você vai falar aleluias, ele vai olhar para você com a cara bem feia, né? Sabe o que significa a palavra Levítico em hebraico? Significa vaikra, a despeito das leis, a despeito daquilo que as ordenanças que o Senhor, os mandamentos que o Senhor deixou. 20, 24. É interessante, não para querer pagar de bonito, mas é interessante você ver a etimologia, a história das coisas, porque se a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento pelo menos, é importante a gente saber, porque ali a gente vai entender exatamente o sentido das palavras, né? Porque a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Isso é um fato que a gente precisa entender. A Bíblia não é um livro qualquer, né? A começar de que ele não foi escrito em ordem cronológica, já começa por aí. Então, não é um livro que a gente pega lá na cabeceira, um livro lá que a gente pega numa livraria qualquer e a gente lê lá uma história de cabo a rabo, de capa a capa, não, né? É óbvio que todas as histórias, o primeiro e o último autor nunca se conheceram, que no caso Moisés e João, né? Eles nunca se conheceram, né? Mas se você lê Gênesis, terminou Gênesis e começa a ler Apocalipse, parece que os caras sentaram numa mesa, vê um café, por favor. Então, eu vou começar a história e você termina, né? E é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Nunca deixe de ler esse livro poderoso, amém? Nunca deixe de ler esse livro que pessoas foram perseguidas, mortas, foram derramados sangue, porque pessoas foram enviar cartas que contêm nessa Bíblia o risco de morte, né? Pessoas sofreram por amor a esse evangelho, pessoas pagaram um preço muito alto e não deixe de lê-lo, né? Há muitos lugares que esse livro é temido. Esse livro é temido, por isso que ele não é permitido que entre em determinados países. Não é porque as pessoas não, é porque, na verdade, elas não deixam entrar porque elas sabem o poder que existe nesse livro. É ou não é? Eles sabem, muitos sabem. E mais ainda, o inimigo sabe o poder que existe nesse livro. Antes de iniciar a palavra, eu queria contar um testemunho para você que me marcou profundamente. Me marcou de forma muito profunda. No Oriente Médio, um país refugiado, perseguido, um país onde a Bíblia não pode, um país onde os cristãos são perseguidos por declararem a sua fé. Eles declaram e professam a sua fé de forma muito escondida, pregam o evangelho de forma escondida, mas o Senhor continua fazendo a sua obra. E ali, o irmão era um rapaz que tinha um temperamento muito furioso, sabe? Um temperamento raivoso, alguém que era agressivo, rude. E ele vai
né, ali usar um banheiro público num determinado lugar lá e quando ele vai usar, como não tem, assim, um país onde existe muita escassez, né, de muitas coisas, inclusive de papel higiênico, olha só, escassez de papel higiênico. Então o que, que as pessoas fazem? Elas pegam livros velhos e elas deixam lá dentro do sanitário para que as pessoas possam se higienizar, certo? E aí esse cara extremamente, sabe, uma pessoa, sabe aquela pessoa dura, agressiva, e ele senta naquele vaso para fazer suas necessidades, e ele vai, quando ele termina de fazer as suas necessidades, ele vai pegar um desses papéis para poder, esses restos de livros, para poder se higienizar. Quando ele pega, o primeiro que ele pega, qual é? O primeiro que ele pega é João 14. Não se turbe o vosso coração, que ele diz em Deus, que ele diz em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for aí, né? E ele para, ele vai se higienizar, e eu acredito que até a pessoa fez aquilo de propósito, né? Porque há várias formas de pregar, né? De evangelizar. E ele pega aquele pedaço, e ao invés de se higienizar, ele começa a ler aquilo, e aquilo entra dentro dele. E ali começa uma... Meu, é demais, assim. E ali ele é salvo, e a família dele toda é salva, e ele vai para casa, ó, a partir de hoje a gente vai servir Jesus. Meu, sabe aquela coisa? Sabe, tipo, filhos do trovão? Um filho do trovão que de repente queria mandar fogo no céu os samaritanos, de agora tudo dele é amor. Tudo, pregação dele é amor, né, João? É assim que aconteceu com o cara. Demais. Assim. Ele, pelo menos me marcou profundamente. Depois eu vou achar o link e mando para vocês. Levítico 20, 24. E vos tenho dito, ou vós, porém, prometi, possuirão a terra deles, pois darei a vocês como sua propriedade e uma terra que produz leite e mel com fartura. Eu sou o seu Deus que os separou de todos os outros povos. Até aí. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Nós colocamos a nossa vida diante de ti, Espírito Santo de Deus. Tu és Deus poderoso na terra, nos céus e acima dos céus. E nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra, do ambiente que teu Espírito cria neste lugar. Fala conosco, nos exorta, cura, transforma o nosso interior. Que todo valente, que toda atrapalhação que vem contra a tua palavra seja amarrada no abismo. E a ti daremos toda a honra e toda a glória. Que mim flua somente o teu Espírito e que a minha carne caia por terra. Que o teu Espírito flua com liberdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e glória a Deus. Amém? Amém. Pode ser sentado. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que nos separa. Ou o Deus que nos separou. Efésios, depois eu vou ler já, mas Efésios 1:3 fala que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós temos um Deus que separa os seus. Um Deus que separa pessoas. E o que é separar? Se eu pego esta garrafa e separo para mim, significa que ela está reservada para uma finalidade. Então Deus é um Deus que separa pessoas para um propósito. Deus é um Deus que separa, Deus é um Deus que
reserva. Deus é um Deus que escolhe pessoas para uma finalidade. Então, primeiro, Deus não pega ninguém. Por que Deus separa pessoas? Porque Ele não pega ninguém assim de baseada. Vamos todo mundo separar para ser pastor na igreja de Sultar. E não vai ter um só, mas vai ter vários. E aí, não. É cada um conforme aquilo que ele escolheu, conforme o propósito, conforme aquilo que ele chamou e designou, conforme o plano que ele determinou para cada um de nós. Deus não pega ninguém no improviso, na baseada, né? Deus não pega ninguém no improviso. Fulano faltou, então vou pegar você. Não. Deus não tem improvisos. Deus não tem coisas aleatórias. Deus não tem situações da qual ele é pego desprevenido, então agora ele inventa uma coisa. Não, o Senhor separou pessoas e ele me separou e separou a você para um propósito, para uma finalidade da qual ele designou antes mesmo da fundação do mundo. O que ele diz para o profeta Jeremias? Eu te separei. Não diga, não faça de uma criança. Porque antes mesmo que você saísse da madre, eu te constituí profeta para as nações. Então isso mostra que Deus separa pessoas para atender outras pessoas. Essa é a grande verdade. Deus separa pessoas, diga assim, Deus separa pessoas para atender outras pessoas. Amém? E Deus separa. Ele não separa, ele não pega no improviso, mas ele separa, transforma e santifica dia após dia para uma obra. Porque ele é Deus que separa, ele é Deus que guarda. E a segunda situação é que se alguém está separado, se esse alguém está separado, ele está reservado, ele está guardado por aquele que o separou. Se Deus separa e escolhe alguém, esse mesmo que separou é o mesmo que guarda, é o mesmo que zela. Ele chamou e constituiu Moisés libertador. Ele diz em Êxodo capítulo 3, ele vai dizer, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, o clamor dos filhos de Israel, eu ouvi o clamor deles, tenho visto a aflição e bem sei o que eles estão passando. Vai lá e com esse cajado você fará os sinais e diga que o eu sou, e quando eles te perguntarem quem te enviou, você diga que o eu sou te enviou. Quem é que separou Moisés? O eu sou. Quem é que te separou? O eu sou. Quando você for em algum lugar, quando você for trabalhar, quando você for fazer as suas tarefas domésticas, quando você for cuidar da sua família, quando você for fazer alguma coisa na obra de Deus, na casa do Senhor, quando você for pregar, quando você for evangelizar, você saiba que você não está indo sozinho, você não está indo porque você achou, não, você está indo porque o eu sou te enviou. Então, você não foi pego, achado ali, né? Pego, não tem ninguém, então, Lucas, vai você mesmo, vai. Tem problema, né? Pode ser, guarde bem isso, que perante os homens, muitas vezes nós sejamos a última, né? Última escolha.
não sei quem jogou bola na época de educação física na escola, ou as meninas jogaram vôlei, ou praticaram alguma coisa, mas tinha sempre aqueles, né? A gente sempre tinha aqueles que sempre eram os últimos a ser escolhidos, né? Os últimos a serem escolhidos. Aí ainda ficava assim, não tem você, então vai você mesmo. E muitas vezes esse último que era escolhido, muitas vezes era o que se destacava. Por quê? Porque era o que se esforçava, já que, sou o último a ser escolhido, eu vou me esforçar para que das próximas vezes eu seja escolhido de primeira. E diante dos homens nós possamos ser os últimos, podemos ser os últimos a serem escolhidos. Mas os homens podem nos escolher por último, podem nos deixar de escanteio, pode nos deixar à margem, pode muitas vezes menosprezar a quem nós somos, aquilo que temos, mas o Senhor usa realmente aqueles que muitas vezes estão, como Davi, que estava lá e o Samuel chegou e ele nem foi chamado para a mesa, e Samuel diz: acabaram os seus filhos? E aí ele olha e fala assim, tem mais, não chama nem pelo nome, tem mais o mais moço que está apacentando as ovelhas, pois chama ele, porque nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Ou seja, o profeta ir à casa de alguém era para tudo. Era algo assim que, primeiro que o Samuel não saía assim andando para a torta direita. Era só quando Deus enviava. Então ele ficava em Ramá. Ele ficava lá na casa dele. E atendia os juízos, ia trazer lá como juiz, julgar as causas do povo, quando Deus liberava uma palavra, ele profetizava, era para o sacerdote que ali exercia os ofícios sacerdotais, mas ele não saía de lá. Então, quando o sacerdote, o profeta, no caso, saía de algum lugar, o que acontecia? Parava tudo. E no momento mais importante daquela família, onde o profeta ia, ele foi chamado. E talvez nos momentos mais importantes, e que talvez tenham pessoas aqui que você se sentiu menosprezado. Porque nas festas de famílias não te chamaram, porque nos momentos importantes, na divisão de herança, não fizeram caso de você, porque o teu pai ou tua mãe se esqueceu de você, como fizeram com Davi. E se Samuel não tivesse, se o Senhor, que na verdade foi o Senhor que lembrou, que falou para Samuel, né? Se o Senhor não tivesse falado para chamar Davi, Jessé não havia chamado ele, nem teria chamado ele para se sentar à mesa com o profeta. Então, pode ser que as pessoas, alguém familiar, o pai, uma mãe, possa ter se esquecido, mas o Senhor não se esquece de você. Pode ser que durante um momento tão importante como aquele, Davi não foi chamado, mas o Senhor faz questão de chamar e dizer: nós não nos assentaremos à mesa sem antes ele vir, porque pode ser que os homens esqueçam, pode ser que os homens nem se lembrem, mas nós não escapamos da mão do Senhor, nós não escapamos dos nossos olhos, a nossa vida não está longe dos olhos do Senhor, porque ele usa realmente as coisas loucas para confundir as sábias. Davi não tinha estatura de guerreiro, Davi não tinha nada de guerreiro, pois foi exatamente esse que ele ungiu rei, pois foi exatamente esse que ele usou para derrotar e destruir o gigante. Então Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus separou você. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: Deus te separou. Diga assim: Deus te separou. Diga assim: Deus te escolheu.
para uma obra. Diga assim: você não caiu de paraquedas no mundo. Você não está aqui por acaso. Mas o Senhor, Criador dos céus e da terra, te escolheu. Aleluia. Talvez você tenha repetido sem nem entender o que você falou, mas Deus te escolheu. Você não está de paraquedas. Deus tem um plano e um projeto específico para você. Deus é um Deus que separa pessoas. Se alguém está escolhido, não está misturado, não está espalhado, jogado, né? Sabe aquela coisa da criança que tem muitos brinquedos e aí ela tem brinquedos que ela nem tá brincando, tipo um Kiko da vida, nem tá brincando, Aí se alguém, um menininho, alguém vai brincar, aí ele não, é meu, eu tô brincando. Deus não faz assim comigo e com você. Enquanto Ele está te usando, enquanto Ele está te separando, Ele te separa para fazer uma obra, cuidar dos meninos, lá, ensinar a palavra, ensinar os princípios espirituais. E no outro lado da terra, Ele está usando um missionário para pregar o Evangelho. E no outro lado, o Senhor está usando alguém lá para cuidar, para abençoar financeiramente. E assim Deus vai usando cada um conforme o seu propósito. Então, sabe um pedreiro? Quais são as principais ferramentas de um pedreiro? Uma colher de pedreiro, uma pá, uma enxada e uma desempenadeira, né? Fato. E uma régua e uma trena. São as principais ferramentas. Depende daquilo que ele vai fazer. Certo? São ferramentas que ele separa. Olha só. Ele separa essas ferramentas e às vezes tem até gente que tem homem, né? Que tem um zelo, tem um certo ciúmes com aquelas ferramentas. Ele separa aquelas ferramentas para quê? Para fazer uma obra. Certo? Para fazer qualquer obra. Ele pega essas ferramentas, né? Essas ferramentas para pintar uma parede? Não! É uma outra ferramenta que é usada para pintar a parede. Essas ferramentas ele separa para uma obra específica. Assim também Deus separou você para uma obra específica. Assim como o pincel e o rolo de pintar lá é para especificamente por uma obra específica para pintar, assim também o martelinho lá é específico para assentar os pisos, assim também a colher é para virar e jogar a massa na parede, para assentar os blocos, e cada ferramenta é específica para cumprir uma obra específica. Assim, cada um de nós que estamos aqui, Deus te separou, mas separou eu igual a você? Não, o Senhor separou cada um para cumprir uma obra específica, porque Ele é Deus que separa os seus, e Ele já tem definido a obra a qual Ele vai fazer na tua vida e vai fazer através da sua vida. Amém. Logo, o Senhor é assim. É o vaso, sabe? Nós somos vasos nas mãos do oleiro. Como o apóstolo Paulo fala que a riqueza está, a preciosidade dentro dos vasos, que é o Espírito Santo. E o vaso nas mãos do oleiro, nós somos esses vasos que o Senhor usa como quer, da forma que quer,
na medida da qual ele chamou a cada um. E se o vaso dá uma trincada, o que o oleiro faz? Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, o mesmo responsável que te chamou para a obra, ele é o mesmo que repara o vaso, que vai lá, se for necessário dar uma quebradinha no vaso, para consertar e aparar e fazer os consertos necessários, em nome de Jesus. Eita! Ele veio receber a glória. É o mesmo que te separou, é o mesmo que é responsável por te consertar, por aparar as arestas, por aparar as feridas. Ou você acha que alguma coisa que acontece na minha vida e na sua vida pega Deus desprevenido? Pega nada. Ai, esse vaso aqui trincou. Ai, aconteceu esse problema, essa situação. Ai, agora? Não, nada do que acontece, problemas, o Senhor, o mesmo que te chama e que deu o seu Espírito e colocou dentro de você para cumprir e fazer esta obra, que te separou e que te escolheu, é o mesmo que diante de qualquer situação que acontecer, ele vai se encarregar de promover, de fazer o milagre, de fazer até mesmo o impossível, porque Jesus disse, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. É o mesmo que vai se encarregar, porque ele chamou Moisés para... Qual foi a obra para a qual Deus chamou Moisés? Para libertar o povo, da onde? Do Egito. E aí, Moisés chega lá diante do mar, e aí fala, mas... Aí os filhos de Israel já começam a murmurar, poxa, mas não falou que ia libertar? Tem um mar só tem um mar. Para a gente chegar lá do outro lado, só tem um mar na nossa frente. E aí você... Deus foi pego desprevenido? Não. Moisés, tô vendo aí, qual o problema? Tem um mar. É só o mar. Não tem coisa mais difícil, não? É só o mar. Por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Deus havia chamado Moisés para libertar o povo, sim ou não? Sim. Mas quando ele chega diante do mar, tinha um obstáculo ali. Não tinha um obstáculo? Tinha um obstáculo. Pois o mesmo que te separou e o mesmo que escolheu é o mesmo que vai romper os obstáculos e muitas vezes ele não vai fazer, né, na tua frente. Ele não vai ali interferir, não, ele vai te pedir para você marchar. E enquanto você vai marchando, enquanto você vai caminhando, enquanto você vai orando, buscando e caminhando, não é caminhando ao léu, sem saber para onde ir, não. É caminhando rumo a um propósito, é caminhando fazendo a obra de Deus, é caminhando fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. E enquanto você vai caminhando, Ele vai tirando os obstáculos, Ele vai abrindo o mar, Ele vai cancelando o poder do inimigo, Ele vai te dando vitória. Pois o mesmo que separa é o mesmo que separou os vasos de barro, com um tesouro, a riqueza dentro de cada um deles, que é o Espírito Santo. E Ele nos separou. Ele nos separou. E quando dá uma trincadinha ali, aí Ele conserta, Ele apara ali o que precisa ser aparado, Ele tira as impurezas, Ele limpa, Ele dá uma forma nova. Não sei quem já teve a oportunidade de ver vídeos, eu vejo às vezes vídeo
de oleiro, oleiro fazendo vaso, ele faz o que quer, põe, e ele pega a mão, a água assim, joga, aí ele afunda, põe a mão lá dentro assim, afunda, pega o vaso, dá a forma que ele quer. Ele dá a forma que ele quer. Deus dá a forma que a gente quer, e não é forma física não, você fala assim, ô glória, então, Senhor, me emagreça, em nome de Jesus. Não, isso daí você faz de outro, você perde essas formas de outro jeito. Mas ele faz o que ele quer. E melhor é nós estarmos na mão do oleiro e ele fazendo e moldando, fazendo o que ele quer segundo o seu propósito, e que é bom, perfeito e agradável. E nós veremos esse bom, perfeito e agradável se cumprindo, do que nós estarmos, às vezes, aparentemente bem, mas fora das mãos dele. E olha só, para a gente entender um pouco sobre isso. E o Senhor nos separou. Separou para quê? Primeiro, para um propósito. Tem uma obra a ser concluída na sua vida e na minha vida. O que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4? Ele, escrevendo ali a última carta para Timóteo, e ele fala, combati o bom combate. Eu já estou oferecendo por libação, por oferta já. O tempo da minha partida é próximo. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele sabia, eu concluí. Eu concluí aquilo que Deus me chamou para ser. Eu concluí. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Né? As filosofias, não. O sentido da vida é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse é o sentido da vida. Deus criou um peixe para quê? Para nadar. Eu vi um pensamento outro dia sensacional. Qual é a palavra em Gênesis? O que o Senhor dá a ordem? Ele dá uma ordem assim: mares produzam os peixes. Terra produza, árvores produz seus frutos, terra produz seus animais, toda sorte de animais e tal, não sei o quê. Se você tira um peixe da água, o que acontece com ele? Né? Ele morre. Ele morre. Se você tira um fruto da árvore, né, ela está recebendo os nutrientes. Você pega um galho que está verdinho ali, você quebra ele, tira ele da árvore, o que acontece com ele? Ele morre, ele seca. E nós fomos criados e fomos eleitos em Deus. Fomos criados nele. Ele não pediu, terra produz o homem. Falou isso? Não. Céus produz o homem. Mares produz o homem? Não. Ele mesmo se encarregou de produzir, de fazer com as suas próprias mãos. Assim como um peixe que fora d'água não sobrevive, porque ele não foi criado, o propósito dele não foi criado para viver fora d'água, e sim dentro da água. Assim também nós não fomos criados para viver fora de Deus. Porque todo ser humano fora de Deus está morto. Todo ser humano, toda pessoa fora de Deus está morto. E Deus nos separou e nos escolheu não para vivermos fora dele, mas para vivermos com ele. Para vivermos porque fomos eleitos. Quer ver? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3.
Efésios 1:3. O que diz aí? Bendito, acharam? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, depois que o mundo veio? Não. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então ele nos elegeu nele e nos criou para o propósito dele. E não existe, nós nunca nos sentimos mais realizados quando estamos na presença dele, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Pastor, mas eu não sei o que eu fui chamado para fazer. A primeira coisa que foi chamado para ser, foi chamado para filho. E existe um propósito na tua vida, não é? Você não foi jogado no... amassou você, nasce. O Lucas, vou criar esse menininho. Tem nada para fazer? Vou fazer. Não. Deus escolhe de forma específica para atingir um alvo. Ele te escolheu e te elegeu para atingir um alvo e para atender uma necessidade. Deus nos chamou para atender uma necessidade. Para atender uma necessidade de pessoas. De pessoas que precisam do Evangelho mais do que fome, sede, de pão, de água, de comida, de necessidades físicas. O que transforma a vida de uma pessoa é a pregação do Evangelho. É o Evangelho, é a cruz vazia, é o Cristo ressurreto que transforma a vida de pessoas. É a pregação de João 8:32. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o propósito de atender a necessidade. Atender a necessidade, ser como uma flecha nas mãos do Senhor para atingir um alvo. É para isso que eu e você fomos chamados, para atingir um alvo. Qual necessidade você tem atendido? Aí talvez você poderia falar, pastor, mas eu tenho tantas necessidades, mas eu tenho tantas coisas para fazer. Posso te dar um conselho? Eu tenho necessidades, vocês também. Nós temos situações que nós precisamos. Amém. Mas o grande segredo está que Ruth e Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Mas por causa da fidelidade da aliança de Ruth, fala assim, não, eu vou com você. Deus abençoou Ruth pela fidelidade dela na aliança. Então, o segredo está, eu tenho necessidade, tenho problemas, tenho situações que eu preciso vencer, glória a Deus. Pois você
Se coloque na posição para ser uma flecha nas mãos do Senhor, para atingir um alvo, para você ser alguém que se coloque na brecha, que se coloque na posição para ser no lugar de quem foi escolhido, para atender a necessidade. E enquanto você vai sendo um instrumento para atender a necessidade, para ser uma flecha atingindo algo, o Senhor no meio do caminho vai atendendo às suas necessidades, vai suprindo aquilo que você precisa, vai financiando, vai abençoando, vai curando, vai transformando. Sempre foi assim. Deus atende. Você atende a necessidade de pessoas e o Senhor atende a sua necessidade. Ai, pastor, eu tenho uma necessidade agora, nesse momento, de comer um caviar. Se é que aquilo tem gosto bom, né? Porque... Ai, pastor, não, isso não é necessidade. Isso é necessidade? É necessidade? Não. Aliás, come um arroz e feijão que é muito mais gostoso e nutritivo do que isso. Ah, pastor, mas se você gosta, se um dia Deus te abençoar e te levar para você comer, glória a Deus, vá, coma. Mas tem comida melhor, né? Melhor. Tem comida melhor. Mas enquanto você vai atender a necessidade de pessoas, no meio do caminho Deus vai lá e supre a tua. Esse é o segredo. O problema, sabe qual é o maior problema, é o maior erro que muitas pessoas cometem em não exercer o seu chamado e não fazer nada? É porque, primeiro tem aquela desculpa, né? Mas é tanta coisa, meu pouquinho não vai fazer diferença. E aí as pessoas não fazem nada. Por exemplo, meu desejo no Espalhando Amor é de pegar as pessoas e abrigar, e criar uma casa. Já contei aqui, para abrigar essas pessoas que moram em condição de rua e devolvê-las para a sociedade com dignidade, trabalhando, morando, né? Pessoas restauradas. Mas por enquanto a gente não tem essa condição. Temos? Não. Mas porque não temos a condição de fazer isso, não vamos fazer nada? Tá entendendo? É mais ou menos assim. Chega uma pessoa pedindo comida e aí você não tem. Eu queria um prato, uma comida, um prato de comida. Você não tem condições de dar um prato cheio ali. Mas você não vai dar nada, porque você não pode fazer aquilo que você desejar, você não vai dar nada. Tá entendendo? E diante disso, muitas pessoas cometem esse erro. E a segunda situação é que pessoas não fazem porque acham que, mas eu estou nessa situação assim, como que eu vou fazer a obra do Senhor? Como que eu vou cumprir o propósito? Como que eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer se a minha vida está desse jeito? Resposta: vá fazer primeiro o que Elias disse para a mulher, a viúva de Sarepta. O que ele chega na casa da viúva e assim, parece até uma pegadinha, né? Porque ele estava lá perto do Ribeiro de Querite, ele tomava água lá, o ribeiro secou, aí Deus vai e envia eles, fala assim, vai lá para Sarepta que eu tenho uma viúva que vai te sustentar. Aí você pensa, uma pessoa vai me sustentar? Meu Deus, bom nada, né? Vou chegar lá no palácio, vai ter uma mesa farta, né? Vai ter uma mesa posta, vai ter um banquete para mim. Ele ia chegar lá e falar assim, escuta, traz uma água lá, por gentileza. Traz um bocado de pão lá. Então, eu não tenho nada. Eu não tenho senão um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, pegar uns gravetos aqui, uns galhos, vou fazer para mim com meu filho e a gente vai morrer. Esperando a morte chegar.
certo? E aí, qual foi a palavra que Elias disse para ela? Vá lá e traz primeiro para mim. Fala assim, meu Deus, o cara é explorador mesmo, né? Tá vendo a mulher, o pobre da viúva passando necessidade e ainda quer pegar um pouquinho da viúva? Só que aí a frase de Elias não para por aí. Ele diz, vai lá, faz o primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Da botija o azeite não acabará, e da panela a farinha não faltará. Então, o que ela fez? Ela tinha uma necessidade, sim ou não? Tinha. Mas ela foi e fez enquanto ela fez para atender a necessidade do profeta, ou seja, ela estava indo atender uma necessidade, cumprindo um propósito. E enquanto ela estava indo para cumprir o propósito, Deus fez e atendeu a necessidade dela, não só naquele dia, mas durante os 3 anos que estava sem chuva, até que o Senhor fez chover novamente. Então, enquanto você vai, cadê minha necessidade? Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, tem um monte de problema, uma situação para resolver. Pois vai cumprir e se posicionar para cumprir o propósito que Deus te chamou para fazer. Vai fazer a obra, vai evangelizar, vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Conte o seu testemunho, faça alguma coisa, mas não fique parado, não fique na inércia, porque enquanto você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, e assim diz o Senhor, enquanto você faz para mim, eu faço para atender a sua necessidade. Por isso que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas demais coisas, porque ele estava falando de necessidades, né? E essas demais coisas não serão acrescentadas. Então Deus te chamou para um propósito. Segundo, Deus te separou para ser santo. Ele nos elegeu nele para sermos como ele, santo. Ele nos separou desta forma para nós nos relacionarmos com ele. Qual é a forma, pré-requisito para relacionar com o Senhor? Santo, ser santo, santificação. E diferente do que muitas pessoas pensam, ele criou Adão assim. Adão já foi criado feito dessa forma. E ele foi criado dessa forma como proteção, porque enquanto ele não comeu do fruto, os olhos dele, ele só conhecia aquilo, o bem, e só conhecia aquilo que Deus havia revelado para ele. Ou seja, ele só conhecia aquilo que Deus havia revelado para ele, ele só sabia aquilo que ele precisava saber. A pior coisa é a curiosidade. A curiosidade para você receber conhecimento, coisas boas, ótimo. Mas, infelizmente, não existe só curiosidade para isso, né? Não tem aquela brincadeira, né? É 2, papapá. Aí tem um ciclo assim, aí tem uma caixa, e é impressionante. Como a curiosidade literalmente matou o gato, né? Tá escrito um círculo grandão assim, um círculo grandão, um buraco, né? Tem uma caixa grandona, um círculo, um buracão, e escrito assim, não olhe. Já está escrito não olhe. Aí os caras ficam lá cantando, é 2, papapá, é 3. Aí o cara vai lá e vai olhar lá dentro. O que acontece? Toma uma tortada na cara. Curioso. Mas será que esse fruto... mas o que será que tem lá nessa festa? Mas o que será? E a gente... Curiosidade, sabe? O Senhor nos chamou para sermos santos. E santos, diferente do que muitas pessoas pensam, né? Nós somos santos, fomos chamados para sermos santos. Cometemos erros, mas uma coisa é certa, como éramos antes, não somos mais.
Joana, quando você olha para as coisas que você fazia antes, não bate um e fala, meu Deus, que coisa, que é isso que eu fazia? Gabriela, olhar para as coisas que você fazia antes, a maneira como você respondia às pessoas, principalmente seus pastores. Como que você olha para isso? Fala, meu Deus, era tão boazinha. E aí, Lucas? Será que Jesus transformou ou não? Santidade. Santidade, sabe o que significa? É o zelo de Deus e a proteção de Deus para a nossa vida. Porque olha para quem anda no pecado. Por que zelo e proteção de Deus para a nossa vida se a gente anda em santidade? Quando você anda na presença de Deus, você observa, obedece a Ele, anda na presença dEle, busca andar com interesse do coração, obedecendo, né, aquilo que Ele nos manda, você é preservado. Oh, meu Deus, que é um negócio. Observa, eu não sei quem já teve a experiência de você andar e de você cruzar com alguém que você conheceu um dia que está no pecado. Transparece até para o rosto, até para semblante. A destruição transparecida no rosto, no físico. E muitas pessoas, quando está muitas vezes afundado, sei lá no que, mais ainda. Às vezes a gente eu cruzo às vezes com pessoas que a gente conheceu na época, né? Eu, o presbítero, o Carolzinho e tal, a galera das antigas que a gente conhecia, e a gente cruza com algumas pessoas que não estão na igreja. E que, melhor dizendo, não estão na presença, né? E você olha e fala assim, a pessoa foi transformada. Porque o pecado destrói as pessoas. A santificação, por outro lado, transparece até mesmo no nosso físico. Ele nos preserva. Deixa, por incrível que pareça, tem algumas pessoas que deixam até mais bonito, sabia? Aí é milagre mesmo, né? É milagre. A pessoa deixar o Lulu bonito. Aí, eita milagre. Aí é milagre. Deixar o Gabriel bonito. Eita milagre. Vou falar só que ele não tá aqui. Eu usar com o Flávio, mas não vou zoar. A Joana sabe como ele é. Mas é sério, eu tô falando sério. Meu, você quer fazer o tiratema, quer fazer prova, observa. Comece a observar a partir de hoje. Quem anda em santidade, quem anda na presença, comete uns erros, tá? Mas está buscando a presença de Deus. Está buscando ao Senhor. E observa quem anda, quem está na vida destruída, no pecado. É só você observar. E você vai ver a nítida clareza. É só você pegar uma foto sua de 10 anos atrás e você falar assim, sangue, que porcaria que isso. Olha! Porque o Senhor, nós não fomos chamados para andar fora daquilo que Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos santos, irrepreensíveis. 3, ele nos separou para filhos, mesmo quem nasceu sem pai e sem mãe. Eu quero te dizer, até mesmo quem nasceu sem pai e sem mãe, não nasceu sem pai. Porque foi o texto que diz, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E nos predestinou para a adoção de filhos. E diferente, né? Ainda que teu pai, tua mãe te rejeitou, o Senhor não te rejeita, o Senhor está com você. O Senhor é teu pai. E se você tem um pai, vou te dizer, comece a recorrer a ele em determinadas horas, que você muitas vezes recorre a pessoas e mal... Não, comece a recorrer, você tem um pai.
Comece a recorrer o Pai que está no céu. Qual é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no santificado seja, venha a nós o teu reino, seja feita a qual vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É um Pai que dá pão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É um Pai que não nos deixa cair em tentação. E é um Pai que nos livra do mal. Presbítero, teve alguma situação que a Gabriela, uma situação de perigo, que você lembra assim, e que você presenciou alguma situação de perigo que você... A Gabriela nem percebeu o perigo, mas você foi lá e só... Opa, peraí. Né? Joana, por exemplo, né? Esses meninos, Ju, Fabinho, então, que é? Não para nunca. E às vezes eles estão indo para um perigo e eles nem sabem que é perigo. E às vezes eu e você, nós estamos indo para determinados lugares, nós estamos indo para ambientes, nós estamos tomando decisões e nós nem sabemos que é perigo. Que é perigoso aquilo que estamos fazendo, que é perigoso o lugar que nós estamos indo, mas nós temos um Pai que está no céu, assentado no seu trono, e por mais que Ele esteja assentado no seu trono, Ele não está distante de nós, por isso Ele nos deu o seu Espírito para ficar bem pertinho de mim e de você, por isso Ele dá do seu trono, dá a ordem quando necessário, diz, pode livrar o meu filho do mal, pode atender a necessidade, pode dar lá o pão de cada dia, pode ir lá por minha misericórdia e salvar ele. É assim. Ele nos separou para andarmos em comunhão, em unidade. Deus não separou, Ele não nos separou para andar sozinho. Pode ser que alguém ande sozinho por um tempo, mas depois ele retorna e traz de volta. Quando ele, qual foi o discurso de Elias dentro da caverna? Eu estou sozinho, mandou para Jezabel, mandou matar os profetas, e eu estou sozinho, e não sei o quê. E depois do discurso dele, o que Deus fala? Eu ainda tenho uma obra para fazer, você vai ungir o rei, vai ungir o Eliseu no teu lugar, e tem mais. Preservei 7.000, olha, 7.000 é gente pra caramba, né? 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ou seja, você não está sozinho nessa, não. Então, o Senhor não nos separou e não nos escolheu para andarmos sozinhos. Tanto é que nós vamos para a eternidade. E o que a visão de João, ele olha e pergunta, quem são estes de vestiduras brancas? Era uma multidão. Deus não nos chamou para andarmos sozinhos. Deus nos escolheu e nos separou e nos chamou para andarmos em comunhão, para andarmos em unidade. O que Eclesiastes fala? É bom que andem dois, porque se um cair, o outro levanta. Agora, se um andar sozinho, cair, quem é que vai ajudar? A parábola do bom samaritano, o que acontece? Um outro está lá, caído, semi-morto no chão. E o que o outro faz? Vai lá, o bom samaritano pega ele, coloca no animal e cuida dele. Quando nós estamos em comunhão, tem sempre alguém alerta e vigiando e intercedendo pela minha vida, pela tua vida, porque por isso o Senhor criou e fundou e delegou a sua igreja, para que nós andássemos em comunhão e cuidássemos um dos outros, orássemos uns pelos outros. É como num campo de batalha que está todo mundo junto, e a visão que eu tenho não é a visão que você tem, mas a visão que você tem, só você olhar por aqui. Cada um está sentado em um lugar. E cada um tem uma ótica, uma visão diferente. Né? Eu consigo ver daqui todos. Certo? Só que a visão, por exemplo, do Lulu, ele consegue olhar
cabeleira das costas, a nuca do Lucas ali. E se de repente pousar, parece brincadeira, mas se de repente pousar uma aranha, um bichinho ali, o Lulu é o que tem a melhor visão para enxergar. Mano, tem um bicho aí nas suas costas. É ou não é? Pensou que ia fazer piada? Não. Ele tem a melhor visão para enxergar se existe algum perigo nas costas do Lucas. É assim. Por isso que o Senhor não nos chamou para andarmos sozinhos. Pelo contrário, essa é a principal arma do inimigo para tentar nos isolar, como ele fez com Elias. Através de uma voz, de uma ameaça de Jezabel, ele se lançou lá e fugiu e deixou até mesmo o seu moço ali que andava com ele e foi. Mas o Senhor vai atrás dele para chamá-lo de volta para a comunhão. Porque logo depois, em seguida, ele pega Eliseu e Eliseu passa a caminhar junto com Elias. Deus não nos chamou para andarmos sozinhos. Já começar do Éden, ele fez Adão ali, Adão não sabe se quanto tempo que Adão ficou sozinho. Mas falou assim, Adão, acabou, né? Teu tempo de solidão acabou. Agora, vou te arrumar uma mulher. E o que é mulher? Você já vai ver. Deus não nos chamou para andar sozinhos. Ele nos separou e nos escolheu. Tanto é que seremos salvos. Somos salvos e seremos salvos, porque a nossa salvação será completada na eternidade. Somos salvos porque aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Mas seremos salvos porque a nossa salvação ainda não foi completa, porque o Senhor Jesus, até às 9 horas e 58 minutos, ainda não voltou. Pode ser que 9 horas e 59 ele volte, ou 10 e meia, ou meia-noite. Até o presente momento ele não voltou, então a nossa salvação ainda não se completou. Mas o dia que se completar, nós seremos salvos e estaremos como irmãos na sua glória, lá vendo como ele é. Estaremos juntos com ele, em comunhão, uns com os outros e com ele. Por isso, toda tentativa do inferno para querer te isolar, até mesmo diante de problemas que muitas vezes você tem, você fala, não, hoje eu não vou na igreja porque aconteceu isso. Pois é nesse dia mesmo que você vai, porque tem guerras que você não vai vencer na tua casa, tem guerras que você só vence inserido no corpo, porque aqui você chega, um irmão toca em você, te dá um abraço, e ali você já se sente melhor, porque a porção do Espírito que está na pessoa, a cura, é transplantada para você. Você está aqui, de repente o louvor, o irmão profetiza, o outro toca ali, e de repente a presença de Deus te toma, e o jeito que você chegou já não é mais o jeito que você vai embora, porque o Senhor nos chamou para andar em comunhão. E em último lugar, o Senhor nos separou para sermos salvos. Diferente do que algumas pessoas pensam, ninguém foi predestinado para condenação. Então, por que muitas pessoas vão para o inferno, pastor? Porque querem. Parece a coisa mais insana, né? Por que as pessoas vão para o inferno? Porque elas querem. E aí, mano, as pessoas... É muito sem noção, né? Aí eu vou para lá mesmo, porque a gente faz uma festa lá. Já vi isso, uns podcasts malucos da vida aí. Porque as pessoas falam, se eu for pro céu e se fulano de tal estiver lá, não é crente, né? Claro, é um pessoal doido aí, que não crê na Bíblia, não é salvo ainda, pelo menos. Fala, não, mas se eu for e pastor fulano lá, porque o pessoal não gosta, né? Mal sabe o que vai acontecer lá. Festa vai ter no céu, porque lá nós estaremos celebrando com as bodas do Cordeiro. Os salvos
os escolhidos, os que lavaram suas vestiduras do sangue do Cordeiro, os que não amaram a sua própria vida, antes se entregaram até mesmo para a morte diante do Senhor, e não negaram a Cristo, mesmo diante de perigos de morte, e não negaram e não voltaram atrás, mas até a último segundo, até a última hora, eu e você permaneceremos na presença, porque fomos escolhidos e fomos separados para sermos salvos, irrepreensíveis, para um dia estarmos diante dele na sua glória. Amém. É para isso que você e eu fomos separados. Você foi separado. E como eu disse, uma ferramenta que é separada, ela é separada, cada ferramenta cumpre um propósito. Se prega parafuso, que tem um prego que é meio parafuso. Eu sei porque eu já vi que o seu Carlos já me deu. Pessoa... Mas se parafusa com martelo, o que o martelo faz? Ele martela o prego. O alicate, você consegue pregar um prego com um alicate? Tem às vezes alguém que se mete a vez. É óbvio, com pouca eficiência, né? Você corre o risco de estragar a ferramenta. Por quê? Porque não foi chamado para isso. É necessário que você e eu deixarmos o Espírito Santo nos afinar, nos afiar, para que nós sejamos como um machado, que uma machadada só já cumpre o propósito. O problema é quando tem o machado cego que só bate, só faz um risquinho assim. Sabe por que isso? Porque muitas vezes nós estamos longe daquele que pode nos afinar. Cumpra o propósito de Deus e seja feliz. Pode até fazer uma camiseta. Cumpra o propósito de Deus e seja feliz. Cara, é verdade isso. Pedro, os caras estavam cumprindo o propósito, aquilo que Deus chamou eles para fazer. Eles estavam felizes, a ponto dos caras levar a chicotada, a serem açoitados. E eles ficaram felizes, é ou não é? Eles ficaram felizes porque eles se sentiram dignos de serem açoitados. Olha, por amor ao nome de Jesus, que loucura é essa? Porque é assim que acontece quando você cumpre aquilo que Deus te chamou para fazer. Vamos nos colocar de pé. Você é separado. Amém? Separado. Se coloque, se posicione. E comece a dizer assim: Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, assim como o martelo que foi feito e criado para pregar um prego com eficiência, com eficácia, assim como um alicate de corte que foi criado, feito única e exclusivamente para cortar os fios. Assim, Senhor, como uma faca afiada foi criada para cortar, assim que eu seja um instrumento nas tuas mãos para cumprir exatamente o teu propósito aqui na terra. Em nome de Jesus. E uma obra específica. Porque faca foi criada para cortar, martelo para pregar, enxada para aparar ali. Cada ferramenta criada para cumprir o seu propósito. Assim também seja eu. Comece a orar assim. Assim seja eu, Senhor. Assim seja eu, como instrumento nas tuas mãos para cumprir o teu propósito. Assim seja eu, Senhor, como instrumento nas tuas mãos
para fazer a tua vontade e fazer a obra específica que o Senhor chamou para eu fazer. Em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para uma obra específica. Aleluia, 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 aleluia. Assim, enquanto um está cuidando, o outro está orando, o outro está intercedendo, o outro está adorando e tocando os corações com a música que vem dos céus, o outro está pregando a palavra, o outro está fundamentando no ensino e na doutrina da palavra, o outro, oh, aleluia, está profetizando e trazendo as novidades, oh, trazendo os céus, trazendo aquilo que o Senhor quer implantar na terra. Aleluia, aleluia. O outro está cuidando, o outro está abraçando, o outro está profetizando, o outro está impondo as mãos, expulsando o demônio, o outro está impondo as mãos e curando o enfermo, e assim na unidade, cada um cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer. Oh, aleluia. Ele nos separou, Ele nos separou, Ele te separou, Ele te separou, Ele te separou, não volte atrás. Aleluia. Não queira fazer coisas que Deus não te chamou para fazer. E permaneça posicionado naquilo que Deus te chamou. Se posicione para atender a necessidade. Oh, aleluia, para ser como uma flecha que vai e atinge o alvo necessário. Aleluia. Aleluia, aleluia. No campo de batalha, você esteja posicionado em nome de Jesus. Porque muitas vezes você vai ali estar na retaguarda dos irmãos e que muitas vezes não estão enxergando, mas o Senhor está te dando a visão para você enxergar e em seguida já interceder e se colocar na brecha. Oh, aleluia! Aleluia! Tem pessoas que não estão posicionadas no campo de batalha. Tem pessoas que não estão posicionadas e muitas vezes você não está posicionado. Tem pessoas que estão tomando e estão sofrendo e tomando setas do inferno. Porque você não está cumprindo o seu papel. Porque você não está posicionado no lugar que Deus te chamou. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Escute isso. Isso é muito sério. Você, todos que estão aqui, todos, você precisa se posicionar. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me fez entender que tem pessoas que estão fora do teu posicionamento. Você não está posicionado no campo de batalha. E porque você não está posicionado no campo de batalha, tem irmãos seus que estão tomando pedrada, que estão sendo atacados pelo inimigo. E você precisa se colocar na posição na brecha, no mundo espiritual, intercedendo pelos teus irmãos. Porque se você se colocar na brecha, sabe o que vai acontecer? Você vai estar na retaguarda do seu irmão. E quando o inimigo for atacar ele, você está ali na brecha intercedendo. E o inimigo vai bater em retirada em nome de Jesus. Amém. Gaste mais tempo de oração intercedendo pelos teus irmãos. Às vezes tem coisas que Deus coloca na tua mão para você atender a necessidade de um irmão teu. Tem coisas que estão dentro da tua casa, que estão lá, e que é para atender a necessidade do teu irmão. O Senhor está te chamando para você também se colocar de joelhos
e interceder por irmãos que estão fracos e que estão sendo atacados e que Satanás está ganhando terreno. Em nome de Jesus, a partir de hoje, o inimigo não vai ganhar mais terreno, porque haverá aqui homens e mulheres posicionados em nome de Jesus. Amém. Se posicione. Olhe para a pessoa do seu lado, diga assim, se posicione. Diga assim, esteja posicionado no campo de batalha. Esteja posicionado no campo de batalha. Estou falando para você, menino. É para você olhar para alguém. Esteja posicionada no campo de batalha para atender a necessidade, para cobrir a retaguarda dos seus irmãos. Amém, Lucas? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Você está muitas vezes como um atalaia, que você tem uma visão privilegiada. O que é a visão privilegiada? É muitas vezes aquilo que Deus te mostra. Deus te mostra para que você possa interceder, em que você possa ir lá e vou orar com você, ó, aconteceu isso. Meu Deus me fez enxergar tal e tal coisa. Você que nos assiste, Deus abençoe, viu? Esteja posicionado, porque o Senhor te separou para uma obra. Assim como o martelo foi criado para pregar, esse aqui foi criado para armazenar água, cumprindo um propósito. Tem uma finalidade essa garrafa. Assim também Deus te criou para uma finalidade, um propósito, para atender a necessidade. Saia da inércia e vá cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te abençoe.